O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo o ano da misericórdia, instituído pelo Santo Padre, o Papa Francisco, aonde, dentre tantas lembranças maravilhosas sobre a misericórdia, ele nos lembra o ensinamento de São Tomás de Aquino, o qual diz que a maior das virtudes, acima das virtudes morais ou das virtudes apenas religiosas, está a misericórdia. Ela supera qualquer outra obra que possamos realizar. E ele diz que essa misericórdia é própria das pessoas elevadas. Ele não está falando nem de pessoas poderosas, nem de pessoas altas. Seres elevados, os quais, por isso mesmo, concedem a misericórdia àqueles que estão em situações desfavoráveis. E dentre estes, quem mais está em situação elevada é Deus mesmo, diz ele. Por isso é de Deus ser misericordioso. Não tem ninguém mais alto, mais elevado, mais digno, mais santo, mais justo do que Deus, portanto, ele é a misericórdia. Gostaria de refletir brevemente com todos a primeira leitura, tirada da carta de São Paulo, a primeira carta aos Coríntios. Quem conhece um pouco da história, sabe que Corinto era uma cidade altamente propensa ao pecado. É uma cidade cosmopolita, portanto, agregava, juntava pessoas do mundo inteiro. Era uma cidade rica, tudo isso por causa do seu porto. Era uma cidade culturalmente complexa, além de ser, sabemos, um centro altamente esportivo. Lá aconteciam as famosas Olimpíadas Istmicas,
próprias de um istmo, onde então Corinto é situada. E havia uma fama moral muito infeliz desta cidade. Rica por causa do comércio do seu porto e, no entanto, infeliz por causa da conduta moral que ali pululava. E exatamente a esta cidade pecaminosa, digamos assim, que o apóstolo Paulo escreve sua primeira carta. E ele fala de alguma coisa interessante, de irmãos que ali foram santificados em Cristo Jesus, não obstante o pecado de Corinto, chamados a serem santos, assim como aqueles que em qualquer lugar invocam o nome de Jesus Cristo e deseja a eles graça, paz, da parte do Pai, da parte do Senhor Jesus. Meus irmãos e irmãs, aqui então se manifesta, pois a misericórdia de Deus que dirige-se a esta cidade pecadora e aponta, pois, a todos uma vocação a serem melhores, a serem puros, a serem santos. E esta vocação vemos bem expressa quando exatamente o apóstolo Paulo conclui no pedaço que lemos: fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Então quer dizer que, para estar falando de porto, esse é o nosso porto. Esse é o porto seguro ao qual nós devemos chegar, à comunhão com Jesus Cristo. Esta é então a nossa vocação, a vocação de todos. Este é o nosso destino. Muitas vezes, quando se fala em destino, geralmente nós pensamos em situações desgraçadas, infelizes, em acontecimentos fatais, e então usamos esta expressão que nem é do cristão. Ah, era o destino. Ah, estava escrito. Ah, foi a sina. O cristão não entende as coisas desse modo, porque nós só possuímos uma vocação, só temos um destino, é a comunhão com Deus. Para isso fomos criados, para isso estamos peregrinando nesse mundo, para isso estamos combatendo o bom combate, porque para isso nós fomos chamados. Que esta comunhão se expressa então na nossa participação na ressurreição, na Páscoa de Cristo. Portanto, o nosso destino é a ressurreição. A nossa sina, se podemos assim dizer, é a Páscoa. O nosso destino é, portanto, o coração de Deus. E isso, repito, para todos, também para os pecadores. E, como diria o apóstolo São Paulo, dos quais eu me coloco na cabeça da fila. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala fortemente ao coração, porque uma vez mais nos relembra a nossa vocação. Fomos chamados a ser santos e devemos colaborar com Deus para que isso possa acontecer. Diria, nós temos que ajudar Deus a nos ajudar, deixar Deus nos ajudar para que alcancemos o nosso destino, que é a comunhão com Jesus Cristo, que é a comunhão com a Santíssima Trindade, que é retornarmos de onde viemos, que foi do coração de Deus. Convido todos a um instante de silêncio.